Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Olha eu aqui novamente, né, com o recado do coração de Deus, direto para o seu coração. E o recado do coração de Deus de hoje é a vindima. A vindima, que quer dizer limbo de ser. Na língua portuguesa é lindo de ser. Esse livreto aqui, irmãos, né, ele nasceu, né, depois que eu recebi um convite, alguns convites, né, para participar de algumas coletâneas, entre elas, entre os melhores poetas do ano, né, pela editora Vivara. A última carta, né, que é Carta a um Refugiado, pela editora Tenha Livros, né, O Som da Chuva, e A Viagem, pela editora Rubi, através de um convite da editora Rubi, né, e Palavreiras, com o poema A Cabana, né, que ele tem um resumo mais adquirido no livro Frases de Minha Vida Remanescentes para o Futuro. Remanescentes do futuro. Então, voltando aqui no limbo de ser, né, na língua portuguesa, lindo de ser, esta frase aqui, irmãos, ela é uma frase que ela foi proibida depois, né, de chegar ao conhecimento que a sua origem era evangélica. Para a glória de Deus, esse livreto aqui, né, ele está sobre o resguardo de uma secretaria de Campo Grande, no Rio de Janeiro, né, a convite, né, por faltar livros, né, conhecimento, né, ele foi pedido para ser guardado, né, nesse colégio do Rio de Janeiro. Então, foi uma honra, né, para o livro, né, para o trabalho do livro Limbo de Ser. E eu quero falar mais um pouquinho para vocês também desse trabalho aqui, né, a vindima, né, Remanescentes para o Futuro. Esse livro aqui, irmãos, ele traz na sua capa, né, aqui, que se chama contracapa, né, o projeto, né, do Tratado de Latrão, mas hoje com o nome de A Peça de Latrão, né, que está sendo resumido, né, com o nascimento da democracia, né, da República Democrática, né, e os seus resultados. Então, ele está também, tô meio engasgando aqui, né, porque eu tenho uma fraqueza muito grande nas minhas vistas, sou deficiente visual, então eu demoro muito, né, eu tenho um problema, né, de dicção, eu demoro muito para raciocinar. Então, esse livro aqui, ele saiu, né, em 3 categorias. Na categoria língua portuguesa, né, na língua brasileira, que muitos pensam que língua portuguesa e língua brasileira é a mesma medida, mas não é. Ela tem, né, os seus átrios, né, suas medidas. E na linguagem poética, que é linguística. Amém? Para o seu conhecimento, eu sou Irmã Rita de Cássia, sou professora de línguas adversas, com formação acadêmica através, né, pelo Conselho Federal de Pastor. E com reconhecimento, né, internacional, né, com catalogação internacional, né, que é o limbo de ser. E as coletâneas, né, que ainda hão de vir por aí, se for necessário. Eu estou trabalhando no meu 3º livro, né, que é Literatura e Psicanálise, que
que o advento, né, nos trouxe algo, uma advertência, né, sobre o nosso modo de ser, né, de viver, né, sobre assuntos que levam e medidas à destruição da nossa saúde, né, do nosso dia a dia. Então, para chegarmos a uma conclusão, né, imediata de atitudes tomadas sem, né, arrependimento depois, eu escolhi o livro de Apocalipse. Eu sou musicista, sim. Depois eu mostro algo para vocês. Capítulo 11 e versículo 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos. Cerca da vindima. Para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, né? Essa aqui é uma medida que Deus deu como a Ciro, né? A quem eu amo, Isaías 45, marca aí, né? A pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se o livro, né? No versículo 19 está escrito assim, né? E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança, que é o seu costume, foi visto no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Você pergunta, houve? Ou houve uma saída para resolver, né, essas causas aí climáticas? Olha, irmãos, é o seguinte, existem por aí alguns políticos, né, partidos políticos advertenciais, né, que eles alegam que as catástrofes são coisas, né, ou causas devido ao clima, né, são coisas do clima. O clima faz parte, né, da natureza, o clima é o clima, né. O Brasil, acho que ele tem 3 tipos de clima, eu nem tô muito certo, tem o árido, o semiárido, né, e é por aí. Então, irmãos, tem o cerrado, né, então, esse tal, né, disse que ele não se envolve, ele não gasta o dinheiro do partido dele, né, com causas ambientais, porque as catástrofes faz parte do clima. E aqui nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, né, do profeta João, no capítulo 11, no versículo 18, está escrito: chegou a hora de destruir os que destroem a terra. Então, este livro, este capítulo e este versículo desmente, né, a afirmação desse político ou desse conjunto, né, de escorpiões que foram formados, né, que saem em grupos, né, e eles pisaram a terra de lá para cá, e vem vindo. E agora o que aconteceu? Eles se chocam com Deus. Deus disse: onde que você leu isso? Se a Bíblia Sagrada, né, a palavra de Deus, ela é o livro mais lido pelo mundo, segundo, né, relatos e sites. Ela é o livro mais lido, quando na verdade ela ainda tem, né, seus impedimentos. Mas chegou a hora, né, de reconhecer, né, que Jesus, né, veio a ser, né, rei de todo o mundo, né? E Jesus passou a ser, né? Veio a ser. Então, chegou a hora de entender que tudo, olha quanta florzinha, que tudo que está escrito nesta Sagrada Escritura, aqui tem a harpa cristã junto, né? Para contemporar, né? A harpa, para... como que nós vamos dizer agora, né? Para melhorar aí, trabalhar, né? Compreender, né, o seu culto. Então, o nosso trabalhar, ele é de pastores,
musicistas, pregadores, profetas mirins, né? E mestres. Então, esses que eu disse por último, a Bíblia diz: seja criança, né, para entrar no reino do céu. Então, eu disse mestres por último, para que seja, né, reconhecido a verdade sobre as Sagradas Escrituras, né? Que mais, irmã Rita? Que mais? Deixa eu falar de uma clave que eu aprendi. Vamos lá. Ela começa: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você vê que até a clave, né, musical, ela começa nela e termina nela, né? Esse é a produção de um bom trabalho. Através, né, desse aprendizado, eu criei uma outra clave que se chama clave de Dó na 3. É onde, né, resumindo, chega a esse projeto que eu faço, e pelas dificuldades, né, que eu tive, que eu tenho, tanto no falar, no crescimento, né, e na saúde, que eu quero falar com vocês, tocar também nisso, como exemplo, né? Devido às dificuldades no caminho, eu participo de coletâneas. Participei de algumas bem instrutivas, né? Eu esqueci de falar do Palavreiras, com o poema Acabando. Eu sabia que está resumido aqui, né, a instrução, faltando alguma coisa. Então, irmãos, né, e já estou me preparando, eu decidi esse ano ainda trabalhar nesse livro, né, com as coletâneas. E o ano que vem eu já quero entrar o ano, né, se Deus quiser, for a vontade de Deus, com um novo trabalho, literatura e psicanálise. É um chamado prudente, né, que traz um relato sobre a saúde, né, e os conhecimentos gerais, né, onde eles chegaram, né, quais, né, as bonanças, né, as beatitudes que ele traz para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Faltando alimento, irmãos, com certeza, né, nós vamos sofrer com problemas de saúde, né? Faltando água, né, é claro que falta tudo, a nossa plantação não nasce, não pode faltar água. Então, o meio ambiente agradece a sua atitude de boa ação, né? Porque Deus disse, chegou a hora de destruir os que destroem a terra, né? Quem são esses destruidores, né? Quem estão, né, participando, né, desse tipo, né, de concordância ou desse tipo de atitude, né? Chega a ser uma atitude nervosa, aonde pessoas, né, que não tem nada a ver com ódio, que instrui acerca do amor, estão pagando como pessoas que transmitem, né, que o seu trabalhar, o seu manusear, né, causa ódio. E quando na verdade não é isso. O que causa ódio, irmãos, no coração é a dor, é a falta de alimentação, a falta de atenção, né? A falta de educação, de uma escola pública bem organizada, a falta, né, de uma igreja também que respeita os seus membros, né, o seu corpo, a sua diretoria, a sua direção, né? Que tem a diretoria e tem, né, a direção, que é o pastor que está ali, né, e que não pode tomar nenhuma atitude sem a diretoria da igreja. E a diretoria da igreja, dependendo da atitude, né, eles podem tomar a decisão, sim, de fazer uma troca, né, de liderança. O que acontece nisso? Você vai ter que ver se essa diretoria é formada, né, por pessoas que são capacitadas para o cargo. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje, que está trazendo um problema muito grave para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual, são pessoas, irmãos, que não têm conhecimentos, né, gerais. Porque o tempo que nós entremos agora, como se diz, a nova Jerusalém, né, que está havendo uma guerra ainda,
né, sobre o Tratado de Latrão, o Tratado de Versalhes e a Peça de Latrão. Primeiro, segundo e terceiro, né, reino, como eles dizem. Ou seja, esses três assuntos, eles estão circulando, né, nos 7.000 anos de Deus. O que é os 7.000 anos de Deus? 7.000 anos de Deus é onde Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que Deus disse? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Certamente Deus não estava só lá, né? E certamente Deus estava vendo que a corrupção, né, de gênero era muito grande. Então ele precisava criar um meio ou um partido ou um propósito, falando mais corrigido, né, para destruir, né, aquela víndima criada com um processo, né, para restringir e crescer ao mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa pessoa que eu vou fazer agora, vai me servir. E Deus se frustrou com aquilo, com aquela criação. Foi aonde, irmãos, aonde, né, a palavra de Deus sofre um deslize, sofre as consequências. O profeta fica frustrado, né, ele acaba perdendo, né, saúde, ele acaba sofrendo a perda, né, de um projeto ou de um ganho. Ele acaba sofrendo as consequências, né? E aí você diz assim, o que está acontecendo? Onde a irmã Rita quer chegar, né? Com essa instrução dela, trouxe até uma clave nova, né? Então Deus está, esse livro aqui chama-se Remanescentes. Esse livro, na verdade, a capa dele seria só a bandeira do Brasil e escrito Remanescentes, né? Se eu pôr de cabeça para baixo, eu acho que vocês vão ver melhor aí. Ou é assim, que dá um espelho, tem que pôr o espelho para ele ficar certo. Então, irmãos, o espelho você já sabe o que é, né? Então, foi-se, né, criado um projeto, né, para esclarecer e tirar dúvidas. Existem políticos, né, que destroem a terra sem saber que estão destruindo a terra. Por quê? Porque eles criam projetos, irmãos, avassalador. Então, o que tem que acontecer para destruir os que destroem a terra? Não venda seu voto. Não vote em político porque você gostou dele. Você passou a idolatrar ele. Eu não sei por que se idolatra. Você tem que ter conhecimentos para saber votar, né? Para ajudar o seu partido, o seu político, o seu governo a crescer, né? Para deixar de ser peso. O apóstolo Paulo, ele disse, eu trabalhei, né? Eu não fui peso a ninguém. Eu construí tendas. Ele foi um construtor e reconhecido. O apóstolo Paulo foi o primeiro filósofo, né, reconhecido de Jesus para cá. A filosofia de Sócrates, que se diz em Platão, né, que é a teoria não aceita ou rejeitada, é a que luta em insistir, entendeu? Em insistir que muitos políticos pegam, né, a teoria de Sócrates ou a filosofia de Sócrates, que não teve reconhecimento, né, para fazer seus módulos, para fazer suas propagandas, para criar seus projetos. Então, ela já é uma teoria que eu acho que eu posso fazer isso. Eu acho que se nós fizermos isso, vai dar certo. Então, eu acho. Então, chegou a hora de destruir o eu acho. Tem que ter certeza. Certeza. É assim e acabou. Nós estamos vivendo um mundo, irmão, onde o presidencialismo, uma época onde o presidencialismo está enfraquecido. Totalmente. Muitas vezes nem é o político, e sim
o costume ou o estatuto, né? Eu escrevi esse livro aqui. Esse livro aqui, vou tentar explicar sobre ele para ver se eu me saio melhor. Esse livro aqui, né? Ele é um livro, né? Segundo a editora, né? Ele tinha que ser assim porque é proibido, né? A bandeira do Brasil em trabalhos ou em capas de livros. No meu conhecimento geral, só é proibido onde é redigido um só assunto, o totalitarismo. Porque a bandeira, ela o Estatuto da Bandeira do Brasil, a Constituição, né, ela é redigida por direitos legais, entendeu? Então, onde você respeitando, né, as cláusulas da Constituição, não é proibido. Porque hoje nós vemos aí a bandeira do Brasil em biquíni, de bumbum de mulher, né, na frente, no seio, né? Então, isso sim é uma falta de respeito, né? Tudo bem, direito, mas aí, a ponto de desrespeitar, né, um órgão desse, é hora né, a peça de Latrão, ela foi criada, né, para trazer jus, né, a projetos antigos que deram certo, mas que ainda sofrem as consequências. Então, a peça de Latrão, aqui está o contínuo, né, do tratado, né, através da peça de Latrão, aonde, né, surge a democracia. E por aí vai, né? Ela tem linguagem poética, tem linguagem portuguesa e linguagem brasileira. É um resumo de um assunto ou de uma perspectiva que nós vivemos, né? Mas que tem ali os seus abrangentes que não encaixa na peça de Ladrão, né? Segundo o meu trabalho que eu fiz, né? A peça de Ladrão, ela trouxe sim, né, o tratado. Alguns, né, confiscos, né, aumentou os confiscos, mas foi bom para a nossa fé. E dizem que a palavra de Jesus, né, que está escrita, redigida ali nas Sagradas Escrituras, que o jugo de Jesus, né, ele é suave, né? O fardo de Jesus é leve. Então, irmãos, é você quem implanta a dor. É você quem destrói, né, se não souber respeitar, né, o seu corpo. O seu corpo, ele tem uma resistência, você tem que respeitar ele. E você respeitando o seu corpo, você não vai vender o seu voto. Você vai pensar 2 vezes antes de pôr uma pessoa problemática, né, para estar à sua frente, te dirigindo, entendeu? Você vai pensar 10 vezes antes. A partir do momento que você raciocina, pensa, eu sou uma pensadora, pensa, né? Essa pessoa é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, né? Mas Jesus disse na sua palavra que pai e irmão dele, né, ou mãe, é aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Um bom estatuto, um bom relacionamento, né? Não fere a sua família, né? Você ferindo a sua família, você jurou para sua esposa a respeitar na doença, na alegria, na tristeza, né? A educar os seus filhos. Pregam-se a proibição do casamento com divorciado. Por quê? Porque é proibido, né, o divórcio. Quando, na verdade, em parte nenhuma das Sagradas Escrituras, do Mandébora, é proibido o divórcio. É proibido o traidor de casar novamente e a igreja receber ele segundo, né, o seu modo. Aí é proibido. Lá em Deuteronômio 28, eu acho que é redigido, né, as palavras acerca do divórcio, onde Jesus orientou, né? É permitido aonde houver infidelidade. A infidelidade não é só trair o seu marido. A infidelidade do álcool, a infidelidade das drogas, né? A infidelidade da falta de respeito com a sua esposa, com o seu pastor.
né? Ou com um mestre, como eu disse para vocês, deixai as criancinhas em mim, porque das tais é o reino dos céus. Então eu coloquei mestre por último, né? Depois das crianças, porque o mestre no saber, irmão, ele é uma criança. Ele é sempre cheio de amor, porque ele conhece, ele sabe o futuro. Ele sabe o que vai acontecer, né? Quando ele toma uma decisão errada. Então, é hora de vocês respeitarem. Vou dizer algo, pode ferir alguns, mas a verdade tem que ser dita. Eu sou mestre, né, em teologias bíblicas. Eu sou mestre e doutora. Ou seja, eu dou aula para professores de teologia. Eu sou uma mestra. Entendeu? Eu estou apta, capacitada, autorizada por diplomas, né, teológico do saber, né, e restauração da paz, do bem, da família, da decência, né, que eu posso estar à frente de grupos de pastores, como eles chamam de união da igreja, passeata da igreja, né, grupos de músicos, grupos de professores, está tudo ali escrito por extenso. Quando, na verdade, aqui nesta cidade, hoje eu estou à frente do grupo, eles me respeitam como profetisa e como doutora, como profetisa na frente do grupo, da liderança e departamentos da Assembleia de Deus do Brasil. Em Terra Rica, eu não recebo um convite nem para visitar a igreja, entendeu? Porque o grupo de pastores não aceita a minha ideologia ou não me aceita como uma mestra. Eles simplesmente não aceitam e eles, segundo eles, ganham esse espaço, né? Por quê? Porque eles são autorizados pela lei legal, né, municipal. Quando, na verdade, eu sou reconhecida pelas leis internacionais, que é o Brasil redigido e reconhecido em tempos noturnos e diurnos, né? A saber o que é certo e o que é errado. Então, o mestre é ele quem decide. E segundo o estatuto que eu ensino, né, que eu tenho ele ali guardado, que eu peguei quando fui consagrada a pastora presidente, e o pastor tem que ser consagrado, ele tem que ter uma raiz da onde ele saiu, de onde ele veio, entendeu? O anjo nu foi reconhecido por Josué. Quando ele chegou até Josué, Josué se encurvou para ele, porque Josué era o mestre, e ele conheceu o que aquele anjo nu estava trazendo para ele, entendeu? E ao ele dar permissão àquele anjo, ele disse: eu vim da parte de Deus. Eu sou Gabriel. O Miguel, eu vim para te ajudar, mas era Gabriel. E a dizer-te: o príncipe da Grécia se levantará contra esta nação. Então ele veio em uma missão, e a Bíblia chama ele de anjo nu. Então, esses anjos nu, é necessário o conhecimento e mestria para discernir o que eles estão falando, que nem eles mesmos sabem. Então, nós tomamos isso por profecia, recado de Deus para a nação. Vocês entenderam? Em Apocalipse 12 também, o arcanjo Miguel se apresenta a Daniel. Eu sou Miguel, príncipe da Grécia. É da Grécia, gente. Vamos ser. Vamos deixar a palavra aqui. Eu já disse para vocês que a saída aí agora, né, o melhor a ser tomado, irmãos, né? O problema nem é presidencialismo, não é nem tanto político, não é nem tanto partidos. Que é hora sim de tomar uma medida mais profunda, né, mais adversas, com regalias zero para o mau costume. Então vigia com o projeto que você cria, você pode estar destruindo, né, os que destroem a terra, ou você pode estar destruindo os que constroem na terra.
viu? Por isso, irmãos, eu peço até aos deputados, ao Senado, a quem vota, né, no plenário, eu tenho carta, né, de alegação que eu posso dar o parecer, que vocês vigiem nos projetos, pensem, né, raciocinem no que isso vai dar, mas acabem, destroem os que destroem a terra, e não tira direito de legados, de leigos. Sabe por quê? Porque você vai ficar sem o seu. Ó, os tempos do fim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Então este anjo, com este propósito, livrará o povo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Então eu vou reconhecer o seu trabalho. Então por isso eu oriento, advirto, né, as leis municipais a terem mais prudência, mais medida cautelosa, viu? Porque quem anda ensinando por aí não são quem estão preparados para o assunto. E aí o que pode acontecer, né? A cidade, até a Rica, está sofrendo uma grande luta, porque, né, para assegurar o futuro da cidade. Não vou explicar tanto, porque eu não estou assalariada para isto, né? Eu sou apoiada pelo meu projeto, né? Eu tenho direitos, né, redigidos sobre isso, sobre esse assunto, que se eu não vigiar, eu vou perder o direito e vou ter que, né, cumprir com o trabalho. Então é hora de crescermos, né? É hora de avançarmos, é hora de destruir os que destroem a terra. Paz no coração, beijo, fui. E fica com esse pensamento, certo? O clima é sim restituído quando se há causas, né, em sua segurança. Mente o que fala que clima, que as catástrofes são causas, né? São causas do clima mesmo. Mentem essas pessoas. Outra coisa, a bandeira, nossa, é salutar. Mas se for preciso, irmãos, os mesmos que em 1889 chegaram a um acordo de avançar, né? E tomar medidas para salvar, né, o planeta, porque veio daí, né, a peça de Latrão veio daí, né, o Tratado de Versalhes também, que Pedro Álvares foi o descobridor do Brasil, né, o rei Manuel foi o primeiro rei que reinou sobre o Brasil, né, e depois a família, né, imperial. E se houve, sim, né, Pedro II, ele é parente, né, de Napoleão Bonaparte, né? Eu acho que é parente, a mulher de Napoleão, né? Foi sogra de Pedro II. Então, irmãos, foi Dom Pedro II também quem orientou, né, que fortaleceu a língua hebraica, né, orientando os judeus a não largar seus costumes. Então ele foi um vidente, né? Ele previu o futuro e a palavra dele foi paz e prosperidade para o Brasil, né? Ordem, paz e prosperidade. Então que Deus possa, né, abrir, né, que eu estou abrindo um selo para vocês, né, que se chama 7 selos. O tempo de Deus, porque eu não quero que ninguém, que você fica por aí falando, né, quando vê a dor de uma pessoa, quando vê a destruição, né, como aquela do Rio Grande do Sul, como muitas catástrofes que está acontecendo por aí, como a fome, né, do sul da África, né, do Nordeste brasileiro também. Eu não quero que você diz assim, nossa, por que Deus permite isso? Né? Porque se há 7.000 anos Deus levantou um homem, né, chamado Adão, para a semelhança dele, para falar do amor dele para as pessoas, né? Para educar as pessoas, até mesmo com uma varinha verde, né? O seu filho não vai morrer,
muito, por exemplo, muito pelo contrário, ele vai te dar exemplos. E o futuro do Brasil, o futuro brasileiro, o futuro do mundo, são as crianças. E se nós continuarmos do jeito que está indo, né, essa democracia vai virar um Haiti, vai virar um Sul da África, não vai longe. Que Deus possa te abençoar, falar melhor no seu coração, viu? E presidencialismo ou monarquismo ou Brasil império, que seja, né, que venha para melhorar. E o futuro agradece. Paz, fui, beijo no